Os indicadores são peças fundamentais para o sucesso de qualquer estratégia e por isso é normal que sejam colocados em qualquer processo de planeamento. E existem indicadores para mensurar, para monitorizar praticamente qualquer objetivo que você se proponha a alcançar. Mas muitas vezes eles são colocados a 1 ano, a 2 anos ou até a 3, depende muito do horizonte temporal que você coloca na sua estratégia, ou até também você define um determinado objetivo e identifica que necessita de 1 ano ou 2 anos, portanto tem um horizonte temporal que necessita para executar o seu plano, para começar a recolher resultados e dessa forma então alcançar o objetivo que se propôs. E coloca esses indicadores apenas para mensurar o alcançar, portanto, se o objetivo foi ou não alcançado. E está tudo bem fazer isto e deve fazer isto. No entanto, ficam muitas vezes esquecidos as chamadas micrometas. E são estas micrometas, são estes pequenos pedaços de um puzzle que podem fazer, inclusive, toda a diferença entre alcançar o sucesso e alcançar o objetivo que você se propôs a alcançar ou não. Isto pode parecer redutor, mas se você ficar comigo até ao final do episódio, você vai perceber, passo a passo, que não é bem assim. Que a definição destas micrometas são um superpoder e que podem realmente fazer toda a diferença na implementação da sua estratégia, no sucesso da sua estratégia, no sucesso do seu negócio. E se ainda não faz, se ainda porventura não está a utilizar o superpoder das micrometas, de definir micrometas, se fique até ao final, porque não se vai arrepender, porque vai levar daqui um passo a passo muito concreto para você passar a introduzir este poder no seu dia-a-dia, no seu plano, na definição daquilo que é o seu plano para alcançar o sucesso do seu negócio. Portanto, fique até ao fim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa Pode Competir. Espero que a nossa introdução o tenha seduzido aqui para estar connosco, porque hoje vamos efetivamente falar do poder das micrometas para alcançar os objetivos. O meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos, a alcançar o sucesso empresarial, a alcançar os seus objetivos e, obviamente, ter sucesso nos negócios também é ter sucesso na vida. Portanto, fica até ao final hoje, porque se você ficou aqui é porque muito provavelmente ficou curioso com esta questão do poder das micrometas, muito provavelmente não faz ainda e você não se vai arrepender, porque eu já comprovei junto de empresários que apoio e também no meu programa Projetos Competitivos que muitos empresários têm primeiramente até dificuldade às vezes em definir o indicador maior, o grande objetivo, aquilo que ele quer desenhar em termos de estratégia para alcançar um determinado montante, muitas vezes é disso que está-se a falar, um determinado resultado em termos de volume de negócios, um determinado resultado em termos até dos lucros e portanto, mas não consegue colocar grande ambição porque não está a ver o caminho e parece muito grande, parece-lhe impossível alcançar. E eu já comprovei que introduzir esta dinâmica do poder das micrometas, da definição de micrometas, não só ajuda a monitorizar o caminho, que é também muito importante, mas ajuda até na definição e na visualização de que é possível alcançar um determinado resultado que à partida parecia absurdo quando se fala dele assim numa primeira fase. Não, isso o quê? Não, isso é totalmente impossível eu conseguir alcançar. Muitos reagem assim desta forma, não é?
Mas quando vamos parti-lo, quando vamos traduzir nas micrometas, o empresário até diz, bem, talvez, se calhar isto é mesmo concretizável. Eu estava aqui a dizer que era impossível, mas eu acho que consigo alcançar estes pequenos passos, vou alcançando e se calhar, ok, vou colocar essa ambição. E é este o grande poder das micrometas, é dar-lhe esta visualização clara de que é possível alcançar um determinado número, seja ele qual for, em termos de resultados, em termos de volume de negócios, de diminuição de custos. Isto, como eu disse na introdução, aplica-se a qualquer objetivo que você possa estar aí a pensar, inclusive objetivos até em termos pessoais. Mas nós aqui falamos, obviamente, de negócios e de objetivos, portanto, das empresas. Mas isto também, esta dinâmica, também pode levá-la para a sua vida pessoal, porque é praticamente, eu diria, não quer dizer que não há nada que não possa ser medido. Há muita gente que diz, mas há uma frase muito célebre que é: o que não é medido não é gerido. Porque efetivamente o que é que se quer dizer com isto? É essa mensuração que dá a capacidade de gestão à empresa, ao empresário, que é, por um lado, é à medida que eu vou vendo se estou a atingir as micrometas, eu vou perceber se estou no caminho certo ou não. Ou seja, gerir, vai fazendo a gestão daquilo que está a acontecer. E caso não esteja a correr como efetivamente perspectivava no início, vai gerir, vai perceber o que é que tem que fazer para alinhar então o seu caminho e até se tem que alterar alguma coisa eventualmente na sua estratégia. Por isso é que esta frase é tão poderosa, porque ela é mesmo verdadeira. E por isso mesmo, como eu disse já no início, hoje trouxe este superpoder, esta temática aqui para o episódio. E vou fazê-lo hoje em particular porque, enfim, há inúmeros objetivos que você poderia definir e diferentes e para diferentes realidades em termos empresariais e, portanto, como é que eu poderia trazer um tema tão importante e que fique claro para si? Através de um exemplo. E, portanto, eu vou focar, obviamente, dar orientações, não é? Como é que você... Mas vou dar essas orientações através de um exemplo. Porque senão fica tudo muito no vago, já muitas vezes já fica no vago, como eu acabei de dizer, eu identifico isso claramente, sobretudo nos projetos competitivos, que são empresários que querem aprender a fazer o seu planeamento, a definir objetivos, a criar um plano que pelo menos faça, que é no fundo essa a proposta, pelo menos um crescimento de 20%, e portanto... E muitas vezes o empresário mergulha em certas questões que ele tem dificuldades no dia-a-dia e o objetivo é dar-lhe, portanto, o caminho. Porque hoje ele pode ter um determinado objetivo, amanhã já ser outro. Porque a empresa vai evoluindo e a cada objetivo alcançado, e a cada sucesso alcançado, as coisas vão mudando. A própria mudança do mercado também determina estratégias que vão sendo, portanto, acomodadas de forma diferente e que fazem sentido a cada momento. E por isso mesmo, ele para aprender tem que ser desafiado, não é? Para conseguir fazer essa adaptação na sua empresa, ele tem que ser desafiado a conseguir construir soluções. E eu sinto lá que muitas vezes a explicação mais conceptual, digamos, das coisas cai um bocadinho no vazio, no vago, ele não entende tão bem, ok, mas como é que eu então defino o grande objetivo, como é que eu consigo, para além de definir, como é que eu consigo monitorizar esse objetivo. E note, nós temos vários episódios, vários vídeos, não é? Videoaulas, em que falamos disso mesmo, um passo a passo, porque isto pode parecer tudo muito... É muito fácil falar no vago e eu atirar para a frente, tenho que definir objetivos e tenho que definir indicadores, portanto, isto eu acho que é o óbvio.
E de onde é que vem a dita dificuldade? Ok, eu até sei que tenho que definir objetivos, eu até sei que tenho que ter indicadores que devo monitorizar, mas quais? Como é que eu faço? Como é que eu monitorizo? Quais são os... Portanto, ou seja, esta dificuldade de tornar claro como é que se ultrapassa? Através de exemplos. Que é isso que nós fazemos lá, é isso que muitas vezes, em qualquer dúvida, é através de um exemplo em que quase que abre toda uma clarividência e até eu costumo dizer, até estimula a criatividade de quem está a ouvir. E é por isso mesmo que eu vou fazê-lo, isto também aqui, portanto, neste episódio do Pode Competir. E vou usar um exemplo que é... tradicionalmente um objetivo muito caro a qualquer empresa e a qualquer empresário, que é o aumento das vendas, portanto, o aumento do volume de negócios, não é? Pronto. E vou começar por rapidamente, porque não é o foco deste episódio, mas para você perceber efetivamente depois como é que vamos colocar aqui... estas micrometas, como é que vamos definir. Vou passar muito rapidamente por 3 perspectivas que você, ou 3, sim, serão 3, não é? Portanto, mas uma delas alarga, mas é muito breve, não é que o foco de como, o que fazer para aumentar o volume de negócios. Não é esse o foco, é só para você tornar claro o exemplo que depois iremos dar. E, portanto, você, para aumentar as vendas, em termos, digamos, de plano, você poderá definir uma destas perspectivas, ou todas em comum, ou 2 delas, portanto, lá está. Não estamos a falar de definição de estratégia. Portanto, e o que é que você tem que fazer para aumentar as vendas? O que é que você tem que fazer? Angariar, atrair novos clientes, conquistar novos clientes, ou seja, alargar a sua base de clientes para poder vender mais. Portanto, ou seja, isto é uma perspectiva, a da conquista de novos clientes. Portanto, e uma perspectiva muito válida, que tem, obviamente, limitações, sobretudo quando a empresa já é um pouco maior, dentro também é uma perspectiva, às vezes, que tem limitações, como todas as perspectivas, para determinados nichos, ok? Portanto, isto não, mais uma vez, não estamos a falar da estratégia, estamos a falar de abrir perspectivas para compreender o tal exemplo, o tal passo a passo, para tornar claro como é que, então, utiliza o superpoder das micrometas. E, portanto, temos esta perspectiva. Uma segunda perspectiva que você tem para, em termos estratégicos, para aumentar o seu volume de negócios, é lançar novos produtos, diversificar a sua oferta para atingir os clientes que já tem. Ou seja, você pensar em produtos ou serviços que você possa introduzir e que vão de encontro a expectativas, a necessidades de clientes que você já tem. Ou seja, aí não está focado na angariação de um novo cliente, está focado naquilo que são as necessidades dos seus clientes e vai alargar a sua oferta, diversificar a sua oferta para que clientes que já confiam em si comprem também essas novas ofertas. E com um plus, que é, obviamente, se você diversificar a sua oferta e juntar a outra perspectiva de conquistar novos clientes, você pode, com essa nova oferta, até ao momento não tinha chegado a alguns clientes, mas essa nova oferta pode também alargar, portanto, o seu mercado, pode alargar, portanto, a sua oferta a outros segmentos, a outros clientes que mostram-se interessados por aquilo que você tem e também angaria novos clientes. Portanto, todas elas acabam por se fundir, não é? Portanto, uma outra perspectiva que nós temos é alargar o seu mercado de atuação, que é basicamente, e você aqui pode alargar por diferentes formas. Pode ser um alargamento, enfim, você
imagino que você tem um negócio muito local, em que os seus clientes são locais, da sua região de intervenção, e você efetivamente queria alargar para outros mercados, porque sendo que o seu mercado já está esgotado. Pode ser um alargamento via online, pode ser um alargamento via alargamento do número de lojas que você tem, pode ser um alargamento para o mercado internacional. Portanto, mais uma vez, vai depender da estratégia que você define, do momento em que você está, do segmento em que você está, do que neste momento, o ponto em que a sua empresa está e como é que ela pode progredir, portanto, introduzindo esta perspectiva do alargar o mercado de atuação. E, obviamente, neste alargamento, você também tem esta perspectiva em termos de mercados, portanto, de mercado geográfico, e que depois entra tudo o resto, vai atrair mais clientes, vai atrair novos clientes, portanto, tudo isto. Mas também tem uma outra perspectiva em termos de alargamento de mercado, que é entrar, portanto, fazer uma diversificação em termos de oferta, mas já não tanto com aquela perspectiva que eu falei atrás, de atender às atuais necessidades, sem sair muito daquilo que é a gama de produtos ou serviços que você já tem, e alargar e diversificar para um mercado totalmente diferente. E como eu falei tanto em exemplos, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você produz para um mercado, tem uma indústria, imaginemos que tem uma pequena indústria, ou uma grande, ou o que quer que seja, e você produz produtos, portanto, para o mercado, o segmento dentário, portanto, medicina dentária, seja próteses, portanto, várias situações que você tem. Mas você percebe que com o seu maquinário, com, portanto, aquilo que você já tem, as matérias-primas que você introduz, ou que mesmo que ainda não utilize matérias-primas, as suas máquinas poderiam utilizar outro tipo de matérias-primas, que vai servir uma outra área médica, por exemplo, a área veterinária, que totalmente diferente, não tem nada a ver com o mercado da medicina dentária, mas você consegue produzir produtos para esse novo mercado que vai atender clientes totalmente diferentes, que nada têm a ver com os clientes do outro segmento. Portanto, isto é só para concretizar um bocadinho o que é isto, a diferença entre diversificar a oferta dentro de um padrão e de um segmento e de coisas que você já faz para o mesmo tipo de público, ou, portanto, alargar a oferta, portanto, com esta perspectiva de que são mercados totalmente diferentes, que implicam estratégias diferentes, que implicam marketing diferente, portanto, ou seja, são duas linhas de negócio dentro do seu negócio. Portanto, estas são, então, perspectivas que você tem em termos de estratégias para aumentar, então, as suas vendas, que seria o nosso grande objetivo. E dentro desse aumentar as vendas, e começa aqui a grande dúvida e a grande questão que se coloca, portanto, que o empresário se coloca muitas vezes na definição, depois de indicadores, que no caso será o aumento do volume de negócios, mas que é aí que vamos começar aqui a entrar nas micrometas. O aumento do volume de negócios é o grande objetivo e muitas vezes isto assim, como nós, inclusive, a nossa proposta no Projetos Competitivos é aumentar pelo menos resultados, estamos a falar de resultados, 20%. E esse aumento de resultados pode ser por via do aumento do volume de negócios, ok? Ainda que tenha que também trabalhar ali a área dos custos para que o aumento se reflita em resultados. Mas não, mais uma vez, eu derivo muito, não é? É normal, eu começo a viajar aqui no programa, se você assiste já sabe que muitas vezes quero, enfim, é tanta coisa para partilhar que muitas vezes acabo por derivar, mas voltando, e portanto, e vamos pensar nos 20%. E o empresário começa a dizer,
20% parece-me aceitável. E até vê lá quanto é que vende. Só que muitas vezes, depende do que ele já vende, quando se vai concretizar em números, ele diz, não, nem pensar. Portanto, isto lá está, depende do que ele já vende, não é? Nem pensar, para o mercado de atuação que eu tenho, nem pensar, não consigo crescer nesse montante que você me está aí a propor. Estou a dar um exemplo. Imaginemos quando falamos de crescimentos de 50% e até de 100%, como temos alguns exemplos dentro dos nossos clientes, até às vezes mais do que 100%. Mas tem esta tal dificuldade. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que tipo de estratégia é que eu tenho que definir? O que é que eu tenho que em concreto fazer? Porquê? Porque nós estamos, o objetivo aqui não é simplesmente dizer, planear, fazendo aqui este parênteses, planear não é dizer assim, este ano vamos vender mais 100.000 euros. Isto não é planear. Isto é, ok, é ambicionar, é sonhar, eu vou vender mais 100.000 euros, ok? Ou vender, o objetivo até pode ser colocado numa perspectiva ou de aumento ou até de vou atingir 100.000 euros de vendas ou aumentar 100.000 euros de vendas, certo? Pode ser colocado nas duas perspectivas. Bem, isto sem um plano de execução concreto do que é que vai fazer, não passa de um sonho, não é? Portanto, objetivos sem planos não passam de sonhos, ok? Portanto, você pode transmitir à sua equipa, este ano vamos vender e vamos angariar mais clientes e vamos, entende? Portanto, ou seja, você até tem, em termos de ideias, você até sabe, acabámos de falar das perspectivas, precisamos de angariar mais clientes para vender, para alcançar este objetivo de 100.000 euros. Ok, e o que é que eu faço? O plano, a parte prática é, está bem, vamos angariar mais clientes. E fica ali tudo assim meio no vazio, vamos angariar mais clientes. Como? Este como é fundamental. A resposta ao como é fundamental. É o que vai fazer a diferença entre aquilo deixar de ser um sonho e deixar de ser um sonho e tornar-se um objetivo que você alcança e obtenha o sucesso. Portanto, isto faz toda a diferença. E nessa senda entra a tal dificuldade de depois partir, ok, para além de definir o plano, um exemplo, o que é que eu tenho de fazer como é que eu percebo o que é que tenho que fazer em concreto para atingir os ditos 100.000 euros. Ok? E é aí que entra o tal poder da definição de micrometas. De você perceber, passo a passo, que no fundo é o seu plano, o que é que você tem que fazer para conseguir aumentar as suas vendas em 100.000 euros. E vamos então agora começar aqui a concretizar um exemplo e olhando para as perspectivas, porque não vou misturar aqui as perspectivas todas no exemplo. Como eu disse, existiriam exemplos para todas as perspectivas. Existem estratégias que fundem, portanto, as diferentes perspectivas e aí, se você quer alargar esses horizontes, quer saber, quer passo a passo, bem, já sabe, o convite fica aí para, e deixo também o link na descrição, para ver o programa Projetos Competitivos. Será muito bem recebido, com certeza que não se arrependerá dos resultados que obterá, portanto, ao ingressar, mas fica aí à sua vontade. Aqui só podemos dar exemplos que caibam, portanto, aqui nesta hora, portanto, neste episódio. E vou concretizar pegando na perspectiva do vou aumentar as minhas vendas através, portanto, de angariação de novos clientes. Portanto, pegando na primeira perspectiva, para agora tornar
claro, a definição das micrometas. Então, como eu estava a falar, você definiu, ou propõe-se, ou ambiciona, coloca como objetivo aumentar 100.000 euros as suas vendas. Primeira micrometa que você tem que imediatamente pensar. Ok, eu para aumentar 100.000 euros, e esta eu acho que é aquela que acaba por ser mais óbvia, digamos, mesmo para quem até pode ainda não estar a fazer, mas imediatamente pensará, ok, para aumentar 100.000 euros as vendas, quanto é que eu tenho que aumentar as minhas vendas por mês? Portanto, começa logo por aí, tenho 12 meses no ano, um deles às vezes até pode ser de paragem, porque há empresas que no caso das férias, depende obviamente do seu setor, há empresas que encerram, portanto, para dar férias aos colaboradores, optam por, até pela natureza da sua atividade, o que quer que seja, por encerrar um período, seja por um mês, seja por 15 dias, portanto, ou seja, há sempre isto que você tem que pensar e que você tem que estruturar em termos de plano, ok? Mas, voltando, então você tem que pensar, ok, quanto é que eu tenho que vender mais por mês? Obviamente, contabilizando e tendo em conta como é que são os seus meses, se você tem sazonalidade, se não tem, porque há empresas que têm sazonalidade e que vendem mais numa determinada altura do ano. Mas o objetivo está lá, dos 100.000. E você tem que perceber em quanto tempo tem para alcançar esse objetivo, não é? Isto na perspectiva de angariar novos clientes. Ok? Porque só aqui uma derivação, como eu costumo, se você tem muita sazonalidade, pode fazer sentido introduzir novas ofertas que também apaguem essa sazonalidade ou que diminuam e que você consiga vender outros produtos para alturas do ano que você não está a vender tanto. Ok? Portanto, vê que isto há muita coisa que se poderia dizer aqui neste âmbito, mesmo dentro do angariar novos clientes, certo? Bom, mas aqui vamos angariar novos clientes, portanto, quero aumentar 100.000 euros a vendas, portanto, quanto é que eu tenho que aumentar a cada mês? Muito bom, mas, por incrível que lhe possa parecer, dizer só por mês também pode ficar no vago. Sobretudo para quando você tem uma equipa de comerciais ou uma equipa, hoje em dia, atenção, com o comércio online e portanto, há muitos formatos em termos de venda. E ser no mês, porque é que pode tornar isto vago e mais, você não alcançar o sucesso da sua estratégia? Ok, eu vou pôr aqui esta perspectiva, portanto, eu tenho o objetivo dos 100.000 euros, portanto, eu tenho que vender mais, olha, até vamos para ser aqui mais fácil, portanto, de concretizar, vamos dizer assim, estou aqui a pensar em simultâneo com, portanto, ou seja, você tem 100.000 euros de vendas e identifica claramente junto dos seus comerciais, ou mesmo que não tenha comerciais, tenha um comércio eletrónico, quanto é que você tem que vender por mês. E fica por aí, em termos de micrometas. Fica por aí, tem até um plano de execução, pronto, ok, vou fazer, portanto, que hoje não vamos falar de plano de execução em concreto, mas vou fazer mais anúncios quando é no online, vou pôr os meus comerciais a visitar mais clientes, portanto, certo? Porque há diferentes estratégias, não é? para fazer este caminho. E chega ao final do mês e você percebe que, bom, ficámos aquém do objetivo que queríamos alcançar, não é? E ficámos aquém, bom, e o que é que aconteceu? E vai reunir a sua equipa, ou ver o que é que aconteceu, portanto, caso seja um comércio eletrónico, e, ok, começam a vir começam a ser identificadas várias razões.
Eu até visitei clientes, mas efetivamente eles não quiseram comprar. Eu até fizemos anúncios nas principais plataformas online, mas enfim, não angariámos novos clientes ou não angariámos o suficiente para alcançar esse volume de negócios. E você, ok, que tinha definido esse grande objetivo para a sua empresa, fica ok, pronto, olha, eles estão a dizer que efetivamente não conseguiram captar o cliente e tal, pronto, e fica ali. E não alcança. E no mês seguinte, até poderá dizer, bom, mas para o próximo mês temos que apostar mais forte, temos que fazer mais anúncios, ou temos que visitar mais clientes, quer que seja. Já perdeu um mês. Um mês já ficou aquém daquilo que você perspectivava. Começa a perceber aqui o poder da micrometa? Só que poderá estar a dizer nesse momento, está bem, mas entretanto perdi um mês. Pois é. E aí você ainda tem que parecer numa micrometa, não é? Um mês. Mas eu diria que isto obviamente depois, atenção, o até que ponto se vai no partir a micrometa também está alinhado com o seu setor, com o seu tipo de comercialização, com o seu processo de vendas, com a forma, ou seja, isto evidentemente, ok? E já vai perceber que nós vamos continuar aqui a partir das micrometas. Portanto, você adequa aí à sua realidade, portanto, este exemplo. Mas é para você ver, ok, defini esta micrometa, é possível parti-la mais? Este é o grande questionamento em termos de orientação. É possível parti-la mais para que eu consiga garantir que eu alcance mesmo aquele marco? Então, no caso, claramente sim. Você, para além do mês, tem que identificar o por semana e, eventualmente, se fizer sentido, o por dia. Percebe? E agora, você diz-me aqui, está bem, mas muito bem, mas eu vou definir, continuo com a mesma dificuldade de definição do plano. O que é que eu tenho que fazer? A cada dia que seja, a cada dia. Ou a cada semana. O que é que eu tenho que fazer? Estamos, relembro, na perspectiva de angariar clientes. Ok? Então, você imediatamente vê, bem, eu poderá haver, não é? Eu volto a dizer, você tem que adaptar-se à sua realidade. Bom, eu para angariar novos clientes, eu tenho que aumentar o número de contactos. Aliás, acabei de dar na perspectiva a um mês, não é? Bom, eu disse aos meus comerciais que eles tinham que, enfim, visitar mais clientes, ou, no caso do comércio online, enfim, que tinham que fazer publicidade para atingir novos clientes, ou novos contactos, ou angariar novos contactos. E aqui entra a micrometa. Ok, angariar novos contactos. Quantos? Quantos contactos você precisa de fazer para, lembra-se do objetivo de 100 mil euros? Para vender 100 mil euros no ano e, por consequência, terá que vender mais X por mês. Eu acho que não fiz, mas deixem-me aqui. Esperem lá, o que é que está a acontecer aqui no meu computador? Esperem lá, desculpem. Pronto, voltando. Pronto, acho que está tudo ok, espero que sim, que não tenha perdido a gravação, acho que não. Bom, mas voltando, portanto, você definiu, portanto, esse objetivo, sabe quanto é que tem que vender por mês, sabe quanto é que tem que vender por semana, sabe quanto é que tem que vender por dia, está tudo ok. Estará tudo ok? Não. A resposta é não. Você tem que saber quantos contactos são necessários fazer a mais para você alcançar o tal objetivo dos 100 mil euros, depois partido por mês, por semana, por dia. Certo? E você diz-me assim, ok, está bem, tenho que angariar mais
Pois, e quantos é que eu tenho que fazer? Portanto, estou a dar um exemplo muito concreto, que são exemplos que chegam a mim através de projetos competitivos também e das dificuldades que os empresários têm muitas vezes a ver isto. E você dirá, pronto, mas quantos? Então entra aqui o diagnóstico. Ok, você atualmente tem um determinado volume de negócios, certo? Você para fechar uma venda, você para vender, quer que seja que você vende, quantos contactos você tem que fazer para fechar uma venda? Sejam eles contactos no mundo virtual, sejam eles contactos no mundo físico. Ok? Quantos você precisou de fazer, ou precisa de fazer, naquilo que é o seu número já conhecidos. Coisas já conhecidas, coisas concretas, que você já tem, que você já conhece, que você consegue medir. E você identifica esse número, certo? Bom, se esse número lhe dá o panorama atual, eu tenho que contactar X clientes ou atingir, alcançar X, no caso do universo do online, alcançar X leads para depois concretizar uma venda. Muito bem. Então, quantos mais eu tenho que alcançar para vender, por exemplo, mais 10.000 euros? Mais 1.000 euros que seja, mais 5.000, mais... Ou seja, você tem que ter muito claro que se eu preciso disto para fazer uma venda, eu não sei qual é o seu ticket, ok? Isto depende do ticket, não é? Mas imaginemos 1.000 euros. Eu preciso de X contactos para atingir 1.000 euros. Eu se tenho que vender mais 1.000, não é? 2.000, eu tenho que duplicar o número de contactos que eu hoje faço para atingir 1.000, eu tenho que duplicar para atingir 2.000. Certo? E monitorização, super importante. Você pode chegar à conclusão que na monitorização, depois da micrometa, daí a uma semana você vai ver os seus comerciais, os seus lead magnets, a forma como você atrai no universo online estão a correr e você atingiu, efetivamente, fez mais 1.000 contactos. Mais 1.000 contactos? Não. Duplicou os contactos para atingir os 2.000. Face ao número que você tem. Então, mas eu dupliquei os contactos, mas eu e não vendi 2.000. Esse é o poder da monitorização. Por que será que isso aconteceu? Será que o seu mercado está a estreitar? Será que a estratégia comercial tem que ser refinada porque aqueles contactos que você já faz no dia-a-dia são pessoas que necessitam mesmo da sua solução, mas para você ir mais além, você já vai ter que trabalhar, se calhar, um marketing diferente? Pode concluir que, bom, não chega a duplicar, tem que ser, não é? Portanto, 2,5, não é? Imaginemos, não é? Portanto, ou seja, percebe o poder. Eu espero que neste momento já esteja a perceber o poder destas micrometas. Porque eu até identifiquei, fiz o que disse, identifiquei a questão dos novos contactos que eu tinha que fazer, por exemplo, para duplicar de 1.000 para 2.000. Mas não alcancei. Então há que revisitar o que correu, ou seja, se não alcançou e fez esses contactos, vai perceber que já não é suficiente aumentar o número de contactos. Apenas duplicar, ou seja, se eu com estes vendo 1.000, eu não basta duplicar para vender 2.000. Tenho que ajustar a minha estratégia num outro ponto, num outro processo. E este poder permite-lhe realinhar a estratégia, então, para vender
aquele montante, no caso aqui do exemplo estamos a dar os 2.000, e depois, a partir desses 2.000, eu ver como é que também expansiono depois para cada semana, cada mês e atingir, chegar aos ditos 100.000 no final do ano. Portanto, ou seja, você perceber a cada momento, a cada micrometa, micromomento em que você está a monitorizar, exatamente o que ocorreu. Se você cumpriu a micrometa do novos contactos estabelecidos, né? Portanto, se você definiu, vamos imaginar que você precisa de fazer 100 contactos, que seja, para conseguir vender 1.000 euros. E eu dupliquei para 200, para atingir os 2.000, não é? Eram os números que você conhecia, certo? Mas você percebe, no momento de monitorizar essa micrometa, a dos 2.000, que ou atingiu e, portanto, o caminho ainda funciona e eu, então, vou continuar, portanto, com esta dinâmica, não é? De novos contactos, ou, então, posso perceber que não, ok, fiz este esforço enorme e não alcancei, e você tem que rever outros itens da sua estratégia para, efetivamente, testar na semana seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte. Portanto, eu digo no mês seguinte porquê? Porque muitas vezes não é imediato, ok? Não vamos falsear aqui as questões. Você, entre o momento de identificar, adaptar a estratégia e introduzir uma nova dinâmica, vai um tempo, ok? E precisamente porque vai um tempo, quando fica aquém do objetivo, você, ao rever o seu plano, se quiser manter o objetivo dos 100.000 euros ano, você vai ter que ver que nos outros meses vai ter que compensar. Portanto, se calhar, em vez de 200 contactos, você vai ter que fazer 300. Não é porque o aumento dos 200 tenha dado resultados. É porque, se for para os 300, tem que ir para os 300 e, entretanto, alinhou outros itens da sua estratégia. Tem que ir para os 300 porquê? Porque naquele mês já não atingiu a primeira micrometa. Portanto, este é o poder das micrometas. Mas ainda vamos mais longe. Que é, ok, eu, no mesmo exemplo, sempre seguindo o mesmo exemplo, eu dupliquei os meus contactos, estávamos a falar há pouco de 100, fiz 200 contactos e até alcancei. Vamos pôr a hipótese que até alcancei. Epá, mas o esforço de fazer 200 contactos foi bem maior, eu tive que investir forte em publicidade, ou eu tive, ou eventualmente os meus comerciais tiveram dificuldade em conseguir, e se calhar vão ter dificuldade em manter este ritmo, e portanto, então, você vai ter que pensar em que, o que é que eu posso fazer para que ok, eu vou continuar a fazer os 200 contactos, os contactos que eu tenho que fazer a mais, ou, portanto, eu já fazia 100 por norma, em média, não é? Eu já fazia 100, ou seja, fazer mais 100, até vou continuar, mas eu tenho que aumentar aquilo que nós chamamos a taxa de conversão. Ou seja, eu, no momento, para vender 1.000, tenho que contactar 100, certo? Eu quereria, esta é outra micrometa, este é outro objetivo, este é outro objetivo em termos, outro micro-objetivo em termos de plano de execução. Eu quero que desses 100, ou eu, em vez de vender 1.000, venda
1.500. Não precisa propriamente ser os 2.000. Você pode ter que juntar as duas estratégias. Isto chama-se aumentar a taxa de conversão, que é para o mesmo número de contactos, você põe, aumenta o valor de venda. Ou seja, o valor o quanto vende. Mais clientes compram. Por exemplo, imaginemos que o seu produto, lá está, isto quando eu começo a afunilar, tenho medo que depois você fique bloqueado aí também no seu negócio. A afunilar em termos de exemplo. Mas imaginemos que você, dos 100 contactos que você faz e vende 1.000 euros, consegue vender 1.000 euros, não é? Com esses 100 contactos. E, portanto, você vai ver qual é a taxa de conversão e você conclui que desses 100 contactos, 50 compraram. Vamos pôr assim. Você depois tem que, mais uma vez, você tem que ir ao diagnóstico, você tem que identificar para esses 1.000 e para esses 100 contactos, e você vendeu 1.000, quantos contactos compraram. Isto é a sua taxa de conversão. Ok? Depois, obviamente, estou a dar um exemplo assim no ar, isto depende do preço do seu produto, não é? Portanto, isto é óbvio, não é? Espero que seja óbvio para si, não é? Portanto, enfim, X clientes compraram. Aumentar a taxa, vamos imaginar os tais 50 que eu estou aqui a dar, só para você perceber bem, portanto, esta dinâmica. 50. Bom, eu para aumentar a minha taxa de conversão, o que é que eu estou a dizer? Bom, eu, destes 100 contactos que eu fiz ou eu faço habitualmente, estamos a falar de novos contactos, ok? Não é o cliente comprar novamente, é novos contactos. Eu faço 100 novos contactos e 50, isto é uma taxa, atenção que isto é uma taxa de conversão altíssima, portanto, só dei um exemplo assim aqui porque normalmente a taxa de conversão, se for de 10% já é muito bom, ok? Isto depende também do universo em que você também trabalha, do setor em que você trabalha, se é no online, se é no offline, portanto, a própria taxa, o que é que você tem que identificar? Qual é a sua taxa de conversão atual, tá bom? Portanto, para assim concretizar em termos de orientação. Bom, mas estamos aqui no exemplo do 50. Você diz, epá, eu queria que destes 100 contactos, em vez de 50 me comprarem, que me comprassem 75 das pessoas, dos novos contactos, eu fechasse, portanto, 75 pessoas comprassem o meu produto, ou 60, ou 60, não interessa, o valor que você definir. É o aumento da taxa de conversão. E se você está simultaneamente também a aumentar o número de contactos e a trabalhar no aumento da taxa de conversão, e isso passa por estratégias também diferentes, ok? Você, enfim, pode modelizar isso para duas coisas. Para acelerar o alcançar o objetivo, ou, caso simplesmente contactar mais pessoas não funcione, então eu tenho que trabalhar mais a minha taxa de conversão. E isto é o quê? É uma micrometa. É uma micrometa que você vai monitorizar a cada dia, a cada semana ou a cada mês, consoante acabamos de logo à cabeça dar o exemplo, ok? E portanto, obviamente, aumentar a taxa de conversão tem determinadas ações associadas. Aumentar o número de contactos tem outro tipo de ações associadas. Pode fundi-las? Pode. Pode trabalhar isolado, trabalhar apenas uma delas? Pode. Entende? Mas isto dá-lhe clareza do que é que você tem que fazer a cada dia, a cada semana e o que é que você tem que estar nesse timing a monitorizar para dizer assim, bem, estou no caminho. Se nós continuarmos com estes resultados, nós chegamos ao final do ano com mais 100.000 euros. Outra coisa é que podemos ainda encaixar aqui, portanto, neste exemplo, portanto, nosso tempo já está quase a finalizar, mas neste exemplo também ainda vou dar, que é aumentar o valor médio de venda. Ou seja,
Você contacta no seu diagnóstico, você identifica, contacta 100 para vender 1000, certo? Bom, e tem, ou seja, 50 compram, não é? Portanto, usando o mesmo exemplo, 50 dos 100, 50 compram e isso traduz em 1000 euros. Ok? Pronto. Desses 50, o que é que eu posso fazer? Portanto, já tenho o esforço de contactar 100 novos contactos. Já consigo que desses 100, 50 me comprem. Mas eu queria que esses 50 comprassem um valor mais alto. É aumentar o valor médio da sua venda. Aqueles 50 comprem mais. Então, o que é que eu tenho que fazer no momento que faço a minha oferta? Seja por upselling, seja porque consegue aumentar o valor percepcionado pelo seu cliente e vender mais caro. Portanto, poderiam existir aqui diferentes dinâmicas, mas você identifica que se eu quero que a ajudar a isto tudo eu tenha esses 50 me comprem um valor mais alto, o que é que eu tenho que fazer? Ok? E tenho aí outra micrometa do aumento do valor médio, que é os 50 que compravam 1000, eu defino que quero que esses 50 me comprem 1200. Que as vendas sejam, em vez de 1000, 1200. Por exemplo. Isto é só um exemplo. Temos micrometa. Quando você for medir, você vai ver, bom, os 50 não alcançamos, fizemos a estratégia, seja ela qual for, o upselling, cross-selling, que é as chamadas vendas cruzadas, várias coisas que você pode fazer, ok? Aumentar o valor, não é, percepcionado da sua oferta, e isso muitas vezes lá está, é agregar algo e acaba por ser também cross-selling, não é? Bom, mas não é o nosso foco aqui do episódio, e você, quando for medir a micrometa, você vê, bom, bem, compraram na mesma aos 1000. Eu fiz lá a estratégia, implementei o plano, compraram 1000. Ou você até vê que desses 50, 25 compraram mais. Bom, estes 25 compraram mais. Portanto, você ou ajusta o valor ou vai perceber porque é que eles só compraram aquilo, ou seja, a clareza destes números, a clareza no momento de medir a micrometa, a clareza do que aconteceu, do porquê que eventualmente aconteceu, porquê que aqueles compraram e os outros não, porquê que aqueles aceitaram a minha oferta e os outros não. Esta clareza é que vai fazer com que, dos vários exemplos que eu dei, ok? Esta clareza é que vai fazer com que você, cada mês, a cada semana, quando estiver a monitorizar a sua estratégia, eu não estou a dizer que você tem que monitorizar todos os dias, evidentemente que quem tem programas programas informáticos que ajudam a ter, portanto, todos os dias quase indicadores a disparar para você perceber o que é que está a acontecer, é ouro sobre azul, é possível, as soluções existem, mas você poderá dizer, mesmo assim eu não consigo porque tenho muito trabalho, ainda trabalho muito no operacional, não tenho tempo para estar sempre em cima do acontecimento. Bom, imaginamos que você monitoriza apenas uma vez por mês. Você vai ver os seus números e o que é que aconteceu uma vez por mês. Tenha ainda assim muito claro, em termos de processo de venda e de comercialização e da sua estratégia, estes micro resultados que é necessário alcançar, por exemplo, a cada semana. Certo? Porquê? Porque ainda que você só monitorize no final do mês, enfim, só aí é que vai ajustar, só aí é que vai ver o que é que correu mal,
Pronto, é verdade. Mas você, quando vai passar para a sua equipa comercial ou para a sua equipa que não deixam também de ser equipa comercial, que desenha e monta a estratégia no online, quer seja, portanto, equipa de rua, quer seja os seus comerciais que atendem os clientes numa loja, quer seja, portanto, esta dinâmica do eletrónico, portanto, independentemente da dinâmica, não é? No seu processo de venda, você monitoriza, mas passe para a sua equipa aquilo que é necessário. Não é só atingir, eu acho que neste momento isso já está claro. Não é só dizer temos que vender mais 10.000 euros por mês, por hipótese. Ok? Não é isto. Isto é importante dizer. O objetivo este ano é vender mais 10.000 euros por mês, ou vender, no caso, daria 120, não é? 120 mil euros. Mas, portanto, e o outro número não é tão redondo, mas pronto, foi o número que eu lancei, pronto. Mas, a hipótese, 10.000, 9.000 e qualquer coisa, não é? Portanto, o que quer que seja o seu número. Não é só isto que você tem que dizer. Você tem que dizer à sua equipa, ou até a pessoa que dirige, não sei se a sua empresa tem alguém que já dirige os comerciais, etc. Ajuste isto, ok? Você tem que lhe dizer, olha, tu vais ter que identificar isto, e para nós alcançarmos isto, tens que me dizer quantos novos contactos temos que fazer, o que é que nós temos que fazer para aumentar a nossa taxa de conversão, o que é que nós temos que fazer para, dentro dos contactos que vamos efetuar, aumentar o valor médio de venda. E você define o plano, passa ao plano e passa ao plano com números concretos. Se o comercial, ainda que você monitorize ao mês, bom, tínhamos definido, portanto, fazer mais 100 contactos, ou seja, os 200 no total, face àquilo que já fazíamos. Em vez de virem com as desculpas do eu contactei novos clientes, mas ninguém comprou e tal, você vai ver, contactou novos clientes, quantos? Só contactei 120, porquê? Porquê é que só contactou 120? Porque não tive tempo. Percebe? E isto, se atrelado a modelos de avaliação de desempenho, com, normalmente, os comerciais até já ganham comissões, não é? Mas isto atrelado a um modelo de avaliação de desempenho que valorize não só resultado, mas quem cumpre o plano. Porque você pode, quando é só focado no resultado, pode acontecer a seguinte situação. Um comercial até só, portanto, contactou 120 e conseguiu vender. Talvez conseguiu vender, portanto, o número que você tinha estipulado. E você vê, bem, este comercial, com muito menos contactos do que os outros fizeram, alcançam maiores resultados. Então, ele deve estar a fazer alguma coisa de diferente. Pronto, às vezes é sorte, olha, contactou a pessoa certa, mas não é sempre sorte, ok? E, portanto, você também lhe permite dizer assim, bem, o que é que ele está a fazer de diferente dos seus colegas que permite ter estes resultados? E fazer esse brainstorming e ele próprio ajudar os colegas a atingir os resultados. Mas você tem que ter uma cultura interna na empresa que, de alguma forma, valorize também a partilha que aquele colega está a fazer com os outros, porque senão, de repente, todos estão a fazer, ele até pode também perder vendas. Não é? Mas, simultaneamente, você tem que cruzar com, está bem, mas ele alcançou, aumentou a taxa de conversão até, não é? Na hipótese, não é? Aumentou a taxa de conversão, ou aumentou o valor médio, não é? de venda. Muito bom. Bem, mas ele não fez aquilo que lhe foi instruído, que era fazer 200 contactos. Portanto, deve ser valorizado o resultado,
Mas imagino que ele teria alcançado se calhar se tivesse feito os 200 contactos e deixou de fazer. Porque já tinha alcançado o objetivo de vender mais 1000 euros, por exemplo. Que é o exemplo que nós estamos aqui a dar, não é? Bom, já atingi, fico por aqui. Agora fico aqui encostada à sombra da bananeira, não faço nada, está tudo bem. Vou ganhar no mesmo prémio, porque vendi 1000. Certo? E você vai dizer, não estou a dizer que ele não mereça um prémio, mas esse prémio pode ser reduzido, ter ali uma penalização, porque ele não fez aquilo que estava definido, que era fazer os 200 contactos. E os outros até fizeram e não alcançaram os 1000, mas fizeram o que estava proposto. Então aí o que você tem que fazer não é logo dizer, vocês fizeram 200 contactos e não venderam, como o vosso colega. Isso é passar só o ónus para o outro, a culpa para o outro. Eles cumpriram o plano, eles fizeram... Olha, vamos perceber o que é que o vosso colega fez, até menos contactos, eventualmente, e vendeu. E vocês até fizeram os contactos, não vou penalizar-vos porque vocês cumpriram o plano, mas vamos perceber porque é que não alcançaram o valor. O que é que está mal na vossa comunicação? E muitas vezes isto até daí podem derivar. Ora bem, talvez tenhamos que fazer uma formação sobre técnicas de comunicação, sobre técnicas de vendas, nomeadamente a questão das vendas cruzadas. Há formações só dedicadas a isso. Só isso. Porque muitas vezes as pessoas não nascem ensinadas e não sabem fazer. Não sabem, e depois até muitas vezes acaba por ser aquela venda que toda a gente nota que estão a forçar a venda, e isso normalmente não dá bom resultado. E talvez você veja, bem, eles fizeram mais 100 contactos, e isso é de apreciar, cumpriram o plano, mas não venderam, não alcançaram. E há um colega que alcançou, portanto o objetivo não está necessariamente errado, porque o colega alcançou. E portanto... Assim sendo, o que é que eu tenho que fazer para ajudar estas pessoas, os colaboradores que não alcançaram, para que eles na próxima vez consigam? E essa dinâmica, mais uma vez, eu digo, você vai corrigir, vai introduzir, seja uma nova ação de formação, seja novas orientações, seja partilha entre os colegas que alcançaram e os que não alcançaram para perceber o que é que ele está a fazer de diferente, que vai fazer a diferença entre você alcançar os seus objetivos e o sucesso do seu negócio e da sua estratégia ou não alcançar. E bom, era muito sobre isto que eu espero que este exemplo tenha sido bastante ilustrativo. Obviamente isto depois pode ser adaptado a inúmeras dimensões, a várias métricas, pode ser adaptado a custos, pode ser adaptado a muita coisa. Eu diria a todos os grandes objetivos que você possa definir. Ter esta clareza, espero que tenha chegado ao final deste episódio, com a clareza do poder das micrometas para o sucesso do seu negócio e para alcançar os objetivos que você se propõe a alcançar. E mais uma vez, deixo-lhe o convite, se quiser obviamente explorar diferentes estratégias, passo a passo. Mas eu ainda nem faço medição de indicadores, mas eu ainda nem sei que indicadores devo pôr, mas eu nem sei definir bem micrometas e objetivos para... Ok? Você tem um programa orientado, passo a passo, tem também sessões comigo para tirar dúvidas, para partilhar desafios que não esteja a conseguir ultrapassar e pede uma opinião. E eu vou, mais uma vez, eu dou dicas, dou exemplos, mas nessas orientações ponho-o a pensar. Porque você tem que desenvolver essa capacidade e esse pensamento criativo e essa cultura de você encontrar as soluções. Mas estamos lá, estamos juntos, portanto, você tem acesso, portanto, a possibilidade de tirar dúvidas, tem passo a passo tudo, com workbook,
ou seja, você consegue ir definindo, tem até Excel de suporte, folhas de cálculo, não é? De suporte, portanto, à medição de alguns indicadores, como é que você define outros, como é que você define objetivos, que eu acho que são aulas que eu sei que têm tido grande impacto, porquê? Porque é o tal partir, como é que eu defino as vendas, como é que eu faço estas projeções para a frente, está lá tudo, ok? Incluindo as estratégias. Portanto, se ficou curioso, vou deixar aí o link na descrição, veja tranquilamente e depois, se fizer sentido, inscreva-se e cá estamos a aguardá-lo deste lado. Mas, ainda assim, aplique, usufrua deste conteúdo gratuito, comece a pensar como é que você vai fazer isto aí na sua empresa e eu tenho a certeza que se começar a implementar isto, você daqui a um mês estará a dizer assim, ainda bem que eu apliquei, porque eu hoje tenho clareza total do que está a acontecer neste eixo de intervenção onde eu implementei esta dinâmica das micrometas. Portanto, usufrua, desejo-lhe o melhor, um abraço e até ao próximo episódio.